E se eu te dissesse que a mulher que te deixou ainda pensa em você, mas que ela nunca vai voltar, a menos que você faça exatamente o contrário do que está fazendo agora? Se ela se afastou, sumiu, esfriou, você provavelmente já tentou de tudo. Mensagens, chamadas, declarações, promessas, nada funcionou. E a cada silêncio dela, você se sente menor. Mas o que ninguém te contou é que existe um caminho que realmente faz uma mulher sentir saudade de verdade e voltar, por vontade própria. Eu vou te mostrar, sem enrolação, o exato processo que me tirou do desespero e me colocou no controle de novo. Não é truque barato, não é joguinho. É transformação real. E o melhor, no fim você vai perceber que talvez ela não tenha te deixado. Talvez tenha sido a vida te chamando para se tornar o homem que você devia ter sido o tempo todo. Fica comigo até o fim, porque a parte mais importante, a virada real, só acontece quando você para de tentar reconquistar ela e começa a reconquistar a si mesmo. Eu sei que dói ouvir isso. Dói mais ainda quando você percebe que o erro não foi um evento isolado, mas uma soma silenciosa de pequenas atitudes, de concessões demais, de você ter se perdido tentando agradar demais, tentando segurar algo que só teria ficado se você tivesse se mantido firme. Eu já estive nesse lugar, e não tô falando de uma história inventada para te impressionar. Tô falando do dia em que eu me olhei no espelho e não reconheci o cara ali. Um homem que, por medo de perder, acabou perdendo, que parou de liderar, que se moldou, que tentou fazer tudo certo e, no processo, deixou de ser interessante. Sabe aquela sensação de estar tentando salvar um relacionamento que já foi embora nos olhos dela, mesmo quando ela ainda tá do teu lado? Eu vivi isso. Ela já não respondia com o mesmo brilho. Os toques ficaram mais frios. As conversas viraram cobranças e eu só corria atrás, tentando entender o que tinha acontecido, o que eu tinha feito de errado. Mas sabe o que ninguém te conta? Às vezes o que te afasta dela é exatamente o fato de você correr demais. Foi aí que caiu a ficha. Eu tava tentando reconquistar ela, mas tinha esquecido de reconquistar a mim mesmo primeiro. E esse é o erro de quase todo cara quando uma mulher começa a se afastar. Ele entra em modo desespero. Manda mensagem demais, pergunta demais, dá explicações que ninguém pediu, e vira um cara que ela não sente mais desejo. Vira previsível, carente, emocionalmente fraco. Só que isso não é culpa sua. Ninguém te ensinou como lidar com isso. Te ensinaram que ser legal é o bastante. Que ouvir, ser presente, ser compreensivo era o caminho certo. Mas no mundo real, não é bem assim. No mundo real, a mulher testa, provoca, observa, e quando percebe que você não é mais o homem que ela admirava no começo, ela vai se afastar, mesmo que ainda goste de você. O mais louco disso tudo é que eu só comecei a virar esse jogo quando eu parei de jogar o jogo dela. Quando eu quebrei o ciclo de ficar me explicando, me justificando e tentando provar meu valor. Quando eu parei de agir como namorado e comecei a agir como homem de verdade. Quando eu percebi que reconquistar uma mulher não é sobre convencê-la, é sobre fazer ela olhar de novo e pensar: caramba, ele voltou a ser aquele cara. E para isso você precisa de uma coisa: espaço. E não é o espaço que ela pede com a boca. É o espaço que ela precisa sentir com a ausência. É o silêncio que cutuca, que faz ela se questionar. Porque, enquanto você estiver lá sempre disponível, sempre pronto, sempre carente, ela não vai sentir sua falta. E sem falta, não tem saudade. Sem saudade não tem reconexão. Foi difícil aceitar isso. Mas eu precisei sumir para ela lembrar quem eu era. E nesse processo eu me encontrei. Voltei a treinar, a sair com amigos, a fazer silêncio quando antes eu imploraria por uma resposta. Comecei a me escutar de novo. E ali, no meio do silêncio, entendi que talvez a reconquista não fosse sobre ela voltar. Talvez fosse sobre eu me tornar alguém que, se ela voltasse, seria por escolha, não por pena, carência ou conveniência. Você já parou para pensar nisso? Que talvez a mulher que você quer de volta só volte quando você parar de querer tanto. Quando você mostrar, com ações, que se ela for embora, você não vai desmoronar. A fórmula infalível para reconquistar uma mulher não começa com ela, começa com você. E isso é o que quase ninguém entende. A maioria corre atrás, tenta conversar, pede mais uma chance. Mas ela não quer palavras. Ela quer presença. Ela quer sentir que perdeu algo real, que você se tornou melhor mesmo sem ela.
Porque é isso que faz a curiosidade acender de novo. É isso que planta a dúvida. Será que eu perdi esse homem para sempre? E essa pergunta, essa dúvida, é tudo o que você precisa que ela sinta. Sabe o que me deixou puto por muito tempo? A sensação de que, mesmo me esforçando, mesmo dando tudo, ainda não era suficiente. Eu olhava para trás e pensava, cara, eu fiz tudo o que me ensinaram e mesmo assim ela foi embora. E isso me consumia, porque ninguém fala sobre o vazio que fica depois. Aquela mistura de raiva com culpa, de saudade com indignação. A cabeça não desliga. Você repassa cada conversa, cada olhar, cada erro. E começa a se perguntar, será que foi aquilo? Será que eu devia ter falado diferente? Será que se eu tivesse feito mais, ela ainda estaria aqui? Mas o problema é justamente esse. A gente tenta reconstruir o passado como se ele fosse um quebra-cabeça que, se montado certo, traz a pessoa de volta. Só que não traz, porque o que ela sentia já não sente mais, pelo menos não do mesmo jeito. E o que ela viu em você também mudou. Talvez não por maldade, mas porque você também mudou. Você deixou de ser aquele cara que ela admirava. E na boa, eu também deixei. Eu me tornei previsível. Um cara que vivia em função dela, que deixava de se posicionar para evitar conflito, que dizia sim quando queria dizer não. E isso com o tempo destrói qualquer admiração. Quando ela se afastou de vez, eu entrei num buraco. Não queria comer, dormia mal, pensava nela o tempo todo. E mesmo cercado de gente, me sentia sozinho. Só que no meio desse caos, algo começou a mudar. Um dia, olhando uma foto antiga nossa, eu percebi que nem eu reconhecia mais aquele cara do início do relacionamento. Ele tinha brilho nos olhos, tinha postura, tinha presença, tinha opinião. Onde foi que esse cara se perdeu? E aí, mano, foi como levar um tapa na cara. Porque naquele momento eu entendi que o que eu queria de volta não era só ela. Eu queria voltar a ser aquele homem. Eu queria me reencontrar. E foi aí que tudo começou a mudar. Mas não foi do dia pra noite, nem com um discurso bonito de superação. Foi com dor, com dúvida, com vontade de largar tudo. Mas eu continuei. Comecei a treinar de novo. Cortei contatos que só me puxavam pra baixo. Reduzi redes sociais. Li livros que me confrontavam. E principalmente, parei de correr atrás. Sim, eu sumi. E não foi um joguinho. Foi uma escolha consciente. Porque eu entendi que nenhum contato meu faria ela sentir algo real de novo. Era o silêncio que precisava falar por mim. Era o tempo que precisava provocar o arrependimento. Porque mulher só começa a repensar quando você sai de cena. Quando você para de se explicar. Quando ela sente na pele a ausência de um homem que sabia o que queria e que agora talvez não esteja mais ali para ela voltar quando quiser. E eu sei que isso é difícil de ouvir, porque parece que você vai perder de vez, que ela vai seguir em frente e nunca mais olhar para trás. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi na prática. O que é teu de verdade volta, mas só volta se você tiver se tornado alguém que vale a pena ser reencontrado. E isso não tem a ver com aparência, dinheiro ou status. Tem a ver com energia, com atitude, com você olhar no espelho e sentir orgulho do homem que está ali. Porque quando você emana isso, ela sente, mesmo de longe, mesmo sem contato. Uma das coisas mais fortes que aconteceu nesse processo foi quando eu percebi que já não pensava nela o tempo todo, que eu não estava mais agindo em função dela. E foi justamente nessa fase que ela reapareceu, mandou mensagem, tentou puxar assunto, como quem não quer nada, como quem sente falta, mas não quer admitir. E aí, irmão, aí vem a parte mais difícil, resistir. Não por vingança, mas por respeito a tudo o que você construiu. Porque o teste final não é quando ela vai embora, é quando ela volta e você tem que decidir se ainda vale a pena. E eu decidi não cair no ciclo de novo, pelo menos não da mesma forma. Eu precisava testar se o que ela sentia agora era real ou só uma saudade passageira do conforto que eu dava. Porque reconquistar uma mulher não é só fazê-la voltar, é fazer ela voltar diferente, é colocar novos limites, é deixar claro que agora você é outro homem e que não vai aceitar menos do que merece. Eu sei, talvez você pense agora, mas se eu mudo, se eu cresço, se eu viro outro cara, ainda vale a pena querer ela de volta? Essa pergunta me corroeu por muito tempo, porque a verdade é que conforme eu fui me reconstruindo, a imagem que eu tinha dela também começou a mudar. E é aí que mora a sacada.
Você passa tanto tempo idealizando a mulher que se afastou, que esquece de olhar com clareza quem ela era de verdade. E mais ainda, quem ela estava se tornando. Será que o que você sente falta é dela? Ou da versão dela que existia quando você ainda se sentia forte ao lado dela? Eu precisei ser honesto comigo mesmo. Precisei reconhecer que, no fundo, eu não sentia saudade dela. Sentia saudade de mim, do homem que eu era quando as coisas estavam bem, do sentimento de estar sendo valorizado, do prazer de ser desejado. Só que esse sentimento, cara, você não pode depender de ninguém pra sentir. Porque quando você entrega isso na mão de uma mulher, você vira refém. Você vive com medo de perder. E quem tem medo de perder, já perdeu. Nesse processo de cura, uma coisa me surpreendeu. Comecei a atrair olhares diferentes. Mulheres que antes não davam bola, passaram a prestar atenção. Conversas que eram casuais ganharam um tom diferente. E não era porque eu estava tentando impressionar. Era porque eu finalmente voltei a ser interessante para mim mesmo. Voltei a me olhar com respeito. E isso, meu irmão, isso muda tudo. A tua energia muda. O jeito que você entra num ambiente muda. O modo como você responde, como você caminha, como você decide. E é isso que atrai. A mulher que se afastou, ela sente isso. Ela percebe mesmo sem te ver que algo mudou. E se ainda existir algo verdadeiro entre vocês, ela vai voltar. Nem sempre com palavras. Às vezes só com atitudes pequenas. Um story visualizado, uma curtida fora de hora, um oi disfarçado de saudade. E é aí que você precisa estar pronto, não para atacar, mas para observar, para sentir se é genuíno, ou só vaidade dela em ver se ainda tem poder sobre você. Nesse ponto você já não está mais desesperado, você já não precisa provar nada, porque o verdadeiro poder da reconquista não está no esforço que você faz para tê-la de volta. Está na tranquilidade de saber que se ela não voltar, você continua inteiro. E isso não é papo de autoajuda. É fato. Nenhuma mulher respeita um homem que se perde por causa dela. Mas toda mulher é atraída por um homem que consegue se encontrar, apesar dela. E se você chegou até aqui, talvez já esteja percebendo que essa tal fórmula infalível não é sobre manipular, fazer joguinho ou seguir passo a passo. É sobre presença, postura. É sobre se tornar tão firme internamente que ela não sabe mais se é você que perdeu ela ou se foi ela que perdeu você. E quer saber? Esse é o ponto onde você começa a ter o poder de escolha, onde você deixa de pedir para voltar e passa a decidir se vale a pena recomeçar, onde você finalmente entende que reconquistar não é convencer, é inspirar, não é suplicar, é surpreender, é fazer ela te olhar de novo e pensar: ele me escapou, e agora ele talvez não queira mais voltar. Quando isso acontece, você venceu. Porque mesmo que ela nunca mais volte, você já não está mais naquele lugar de antes. Aquele lugar escuro, desesperado, vazio. Você está em outro patamar, com clareza, com postura, com valor e, principalmente, com paz. Paz de quem entendeu que perder alguém nunca será pior do que se perder de si mesmo. No fim das contas, a maior reconquista da minha vida não foi de uma mulher, foi de mim mesmo. Foi quando parei de correr atrás de respostas do lado de fora e comecei a encarar as perguntas que eu evitava dentro de mim. Foi quando entendi que não se trata de ter alguém para preencher o vazio, mas de esvaziar o que não faz mais sentido, para deixar espaço para algo verdadeiro nascer. Quando você muda por dentro, o mundo te responde de outro jeito, inclusive ela. Mas nesse ponto, você já não depende mais disso para seguir em frente. Se ela voltar, ótimo. Se não voltar, melhor ainda. Porque a verdadeira vitória é perceber que você não precisa mais de alguém para se sentir completo. Você aprendeu a andar sozinho. Você enfrentou o silêncio, suportou a rejeição, reformulou sua identidade. E agora, irmão, agora você está pronto para viver relacionamentos sem se anular, sem implorar, sem aceitar migalhas, porque você já sabe o valor que tem. E ninguém consegue tirar isso de você de novo. A fórmula infalível que tanto te vendem por aí, ela existe sim, mas não é mágica, nem fácil. Ela exige tempo, dor, disciplina e coragem. A fórmula é virar a chave, é parar de perguntar como fazer ela voltar e começar a se perguntar: que tipo de homem eu preciso ser para que nenhuma mulher tenha coragem de me perder de novo? Quando você responde isso de verdade, tudo muda.
Você para de correr atrás e começa a ser seguido, porque homens que se encontram se tornam impossíveis de ignorar. Não é sobre orgulho, é sobre postura, é sobre não aceitar menos do que aquilo que você está disposto a oferecer. É sobre enxergar que às vezes o afastamento dela é exatamente o empurrão que a vida te deu para acordar, para se levantar, para deixar de ser o cara bonzinho que se anula para agradar. Porque a reconquista real não é ter ela de volta, é fazer ela enxergar que se quiser de novo, vai ter que merecer o homem que você se tornou. Se isso fez sentido para você, então você já não é mais o mesmo de quando deu play nesse vídeo. E esse é o primeiro passo. Agora comenta aqui embaixo. Você tá pronto para se reconquistar? Se esse conteúdo te ajudou de algum jeito, se inscreve no canal, porque aqui o papo é direto, sem enrolação e voltado para quem quer evoluir de verdade. Curte esse vídeo se ele te ajudou e compartilha com um irmão que tá passando por algo parecido. Porque homem que ajuda outro homem a despertar nunca anda sozinho.